Fala pessoal, eu sou Alexandre Cordeiro aqui da Travel Tech Hub e a gente está começando mais um Travel Tech Talk. É a conversa de sempre que aborda temas um pouco, às vezes, delicados, mas traduzidos, ou pelo menos com a leveza de quem quer explicar e facilitar um techniquez ou um turismês, como a gente diz. Hoje, num tema muito fresco, a gente está em agosto de 2025, um cenário político-econômico atribulado, vamos dizer assim, para usar uma palavra um pouco mais branda, e num assunto muito fresco, a gente quis convidar aqui o Matheus Egídio. Ele vai se apresentar já, mas ele tem um papel muito importante para a facilitação de processos burocráticos com a sua empresa, com o seu negócio, que, de maneira geral, usa a tecnologia para facilitar. Ele vai dar os detalhes, mas a gente vai discutir sobre vistos para os Estados Unidos especificamente. Parece que está mais difícil, mas antes de entrar no conteúdo aqui, Matheus, primeiro, muito obrigado por atender um chamado, não foi nenhum convite, né? A gente está lá na comunidade, muitas dúvidas, muitas preocupações dos nossos membros. O Matheus está lá também, Sim. obrigado por isso. E muitas perguntas, a gente falou, vamos fazer um talk, ele topou de ontem para hoje, cá estamos. Matheus, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Perfeito. Bom, Alexandre, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar participando aqui com vocês. Enfim, acho que vocês têm muito essa agilidade de comunicação, tecnologia e principalmente essa pauta que está super em alta aí. Enfim, vocês foram super rápidos. A gente, como DNA de startup aqui também foi super rápido também e é o maior prazer aqui. Falando de mim, né, eu sou o Matheus Egídio, eu sou o CEO e um dos fundadores aqui da Uvisa. E a Uvisa ela simplifica o processo de visto para viajantes globais. E a gente está começando aqui no Brasil, então, majoritariamente, a grande quantidade dos nossos clientes são brasileiros, a gente tem demanda de outros países e a gente atua dentro desse setor de vistos, né, de mobilidade global. Então, a gente ajuda desde pessoas que vão a lazer, vão estudar ou a trabalho. A gente não atende só Estados Unidos, a gente atende mais de 20 países aqui. Então, Estados Unidos, México, Canadá, Ásia, UK agora que pessoa de visto eletrônico também a gente está fazendo, mas é uma super honra estar aqui presente. Isso é basicamente que a Uvisa faz. Utilizamos bastante tecnologia aqui dentro que simplifica, mas depois a gente pode aprofundar, mas é isso. Obrigado. Boa. Não, a gente que agradece. No final vou te pedir para dar um pouquinho mais de detalhes, mas não se preocupa que depois a gente coloca os links aqui, Boa. referências, para quem quiser conhecer mais, fazer parceria e eventualmente usar de fato os serviços de vocês. Perfeito. Mas, de bate-pronto, para começar o tema que é quente, acho que eu não vou te deixar sem resposta, porque você é especialista, mas tem muita gente procurando essas respostas e eu também acompanho as notícias. Tem muita confusão, né, naturalmente. Uhum. Acho que talvez o humor do nosso mercado seja que sim, está mais difícil. E, de novo, eu sei que você falou que vocês são uma empresa que presta serviço de mobilidade global, mas especificamente, vamos falar dos Estados Unidos aqui. Está mais difícil, pelo que eu estou lendo, vendo. Eventualmente, parece que vai ter um calção, não vai, mas eu queria abrir aqui perguntando, com base no que você tem aí de dados, seja clientes, está mais difícil mesmo ou é uma percepção geral do mercado? É uma boa pergunta. Acho que tem circulado bastante por aí. Assim, fazendo uma avaliação de dados aqui, que é uma coisa que a gente acompanha bastante aqui, grande quantidade de clientes que a gente atende. É, Esse ano, pelo contrário, do que muito tem se falado nas mídias e muito do que às vezes alguns headlines, né, de informações comentam, pelo menos aqui na Uvisa o que a gente percebeu é que teve um aumento percentual de taxa de aprovação. Obviamente que nós, como intermediadores aqui, a gente acaba ajudando nesse processo, nessa construção, e não quem concede o visto. Uhum.
Esse ano a gente já teve até ah, alguns casos de reversão de negativa. Então é um momento que está exigindo um pouco mais de trabalho. A gente teve mudanças constantes durante o ano em processo de estudos, até o próprio processo de turismo teve uma mudança, mas era uma questão mais de fluxo de como esse processo funcionava. Mas em termos de análise, assim, em termos de dados, o visto segue normal. De informações que a gente tem de viajantes que estão indo e voltando para os Estados Unidos, o meu sócio, inclusive, recentemente, ele foi e voltou agora lá, na ponta, é, tranquilo também. Então, assim, apesar, né, de algumas informações, de alguns alardes sendo feito, de temperatura que a gente tem aqui, de dados que a gente tem aqui, está indo tranquilo, tá? Isso não quer dizer que deve se relaxar, vamos assim dizer. Até o que de fato é uma informação importante, é relevante, é que o governo americano ele está mais criterioso com quem entra e sai no país. Isso é um fato. E um ponto importante para as pessoas é saberem também que eles estão visando o futuro. E esse Aham. futuro é dois pontos importantes. Preparação para a Copa do Mundo. Então vai ter um grande fluxo de pessoas, de viajantes globais que estão indo, Aham. que irão, né, lá para os Estados Unidos. E a gente vem, né, de anos anteriores, com a grande quantidade de pessoas cruzando a fronteira, uma forma nunca vista antes na história, de forma ilegal. Então, eu acho que para os Estados Unidos existe uma abordagem maior, principalmente com as pessoas que foram e estão ilegais lá, as próprias comunicações oficiais deles em mídia, em Instagram, em LinkedIn, enfim, qualquer um, super focado nisso. Mas, com essa questão de quem está indo legal, até porque o fluxo de turismo, saiu uma informação mês passado, o fluxo de turismo do Brasil cresceu, né? De pessoas indo para lá. Então, acho que esse é Aham. uma boa informação aí para passar para quem está vendo a gente. Sem dúvidas. A gente abre num cenário mais otimista, pelo menos aqui nesse papo. Que bom ouvir isso. Agora, de fato, tem uma cobrança extra agora, na verdade, uma cobrança maior do que era em termos de valores monetários, né? Uhum. Isso de fato, certo? Correto, né? Tem uma nova taxa, né, que deve entrar em vigor ali, está previsto para entrar em outubro. Obviamente que tem a parte operacional, né, disso, como vai ser pago, como vai funcionar direitinho. Essa previsão ela já existe para iniciar ali em outubro. E acho que até a demanda agora de pessoas que querem aproveitar os valores atuais, né? Até porque geralmente, né, o visto, quando ele é concedido, ele dura 10 anos. Uhum. Então, você aproveitar um valor atual, por mais que você, eu não vou viajar esse ano ou no ano que vem, mas, cara, a gente está falando aqui de uma concessão de visto de oportunidade que você tem na sua vida, que a gente está falando de oportunidades, de vida, de família aqui, nos próximos 10 anos. Então, você está falando que não aproveitar uma oportunidade agora de garantir um valor sem esses US$ 250, ao invés desses próximos 10 anos, eu diria que não seria o ideal, mas está previsto, isso deve entrar em vigor e está correto, né? Tem todos esses pontos, né? O cenário principal que a gente está hoje em termos de visto para os Estados Unidos não é um cenário pessimista, mas é um cenário que requer mais atenção. Acho que isso é um ponto super importante aqui. Uhum, ótimo. Eu vou voltar já nesse ponto de mais atenção e quais os critérios eventuais, mas outra informação que de fato está na mídia, na imprensa, é que existe um calção, né? Uma necessidade aí de se pagar uma quantia de em reais convertidos no câmbio atual, mais de 80 mil reais. Então, é, isso, só para esclarecer, não se aplica a brasileiros, correto? Correto, perfeita colocação. Isso essa semana aqui foi bem, eu diria que foi bem movimentada, né, de até dos próprios pessoas que estavam, né, já para fechar ali, e até clientes atuais também nossos, as nossas mídias também.
Como a gente posta bastante informação, eu mesmo posto bastante informação para dar visibilidade. A notícia ela circulou de uma forma que eu diria que no Brasil é extremamente rápida e a escala nacional mesmo, né? Tanto de passar em jornais muito grandes aqui no Brasil. E acho que um ponto a ponderar que é importante esse é um programa piloto que o governo americano ele quer implementar e esse programa piloto exigiria uma necessidade de, né, um depósito, né, um upfront ali, um cheque calção de 5 a 15 mil dólares, em que no que a gente estudou sobre isso vai ficar a critério ali do agente consular no momento dele identificar o perfil ah, que pode ser aplicado se o visto for aprovado, né? Tem esse porém também. E é um projeto piloto para evitar, né, o que eles mapearam, inclusive, né, são países que possuem dados, né, eles já levantaram esses dados, então são países que possuem um, uma probabilidade maior de ficar nos Estados Unidos e não cumprir as regras de visto, né? Então a pessoa às vezes acaba indo com visto de turismo lá para os Estados Unidos e ao invés de voltar acaba ficando lá. Então essa regra que eles estão colocando e devem testar aí é para evitar o overstay, né? De ficar lá e ficar lá de forma ilegal. É, Pegando ali de países, né? E falando de Brasil, o Brasil está fora dessa lista. Acho que são 2 países só que entraram. E pegando um histórico um pouquinho mais de, vamos assim dizer, de sanções ou de restrições maiores a alguns países, é, geralmente tem uma lista que eu posso até passar para vocês depois de países, que é Afeganistão, alguns países da África ali. Geralmente são países que estão têm conflitos internos muito pungentes ali acontecendo no momento, e principalmente em países que estão em zona de guerra. Porque, querendo ou não, né, países, vamos assim dizer, que estão enfrentando alguns conflitos ou estão enfrentando desafios, crises ali entre eles, você vai ter um êxodo, né? Você tem uma possibilidade, uma grande quantidade de pessoas que quer sair dali e quer ir para um outro país, né? Uhum. Então, geralmente, os Estados Unidos já aplicou, né, e tem um critério um pouco mais rigoroso com esses outros países. E Uhum. essa questão de um depósito que pode chegar de 5 a 15 mil dólares aí, mais de 80 mil reais ali, é justamente para evitar, né? Porque à medida Uhum. que a gente tem uma grande quantidade de pessoas querendo ir para os Estados Unidos, o governo também aumentou o critério de análise de visto. Isso, de certa forma, você enrijece um pouco nessa questão de velocidade e disponibilidade de agendas e tudo mais, inclusive para quem está aplicando o visto de estudos, por exemplo, disponibilizar as redes sociais agora, que elas vão ser verificadas, né? Então é um período que Uhum. eles pegam ali para analisar também. Boa. Que bom, de novo, assim, acho que se a gente pegar o recorte da mídia, da imprensa, principalmente a imprensa de massa, né, grandes veículos, tá um pouquinho diferente a tua percepção como especialista, né, e que de fato tem base em dados. Isso. É, vocês têm acesso a essa base e principalmente retorno, né, se foi aprovado, Eu se não diria que foi, poderia até. ter dado mais contexto um pouco, né? Não só alarmar o que vai acontecer, na verdade, o que está acontecendo, mas estou dando uma notícia e essa notícia ela tem um contexto de já aconteceu com outros países ou é um plano que o governo Uhum. pretende implementar. Existe o risco, obviamente, que todo país corre esse risco, né? Uhum. Mas vamos pegar um histórico e colocar um pouquinho de detalhe aqui para dar visibilidade, porque senão acaba gerando mais alarmismo e histeria desnecessária do que o que de fato é a informação e, enfim, que deveria ser. Sem dúvida, sem dúvida. Agora até voltando um pouco, mas na mesma linha de vocês são especialistas, né? Então Uhum. devem ter muito acesso à informação, apesar de serem sigilosas, mas
Você comentou que a gente precisa ter mais atenção ou mais cautela, né, mais atenção ali a detalhes, enfim, no que você pode comentar, abrir, enfim, no que vocês têm visto. O que que mudou nesse sentido, né? Antigamente, enfim, era um processo muito claro, né, ou seja, se não tem nada muito gritante aqui, provavelmente vai se aprovar, enfim, mas é outro contexto, né? Hoje em dia tem outros critérios, mas no que você pode comentar em cima disso, tem algumas coisas que a gente pode e deve, ou os nossos ouvintes aqui, a Uhum. audiência em geral, tomar um pouco mais de cuidado, cautela? Eu acho que isso é uma pergunta muito boa, Alexandre, porque quando eu me refiro, né, ter um pouco mais de cautela e tudo mais, ou comparado a momentos diferentes na história, se a gente puder falar assim, Uhum, é, a gente não só pelo estudo que a gente faz, né, então a gente tem os especialistas aqui, pessoal que cursou relações internacionais para ajudar a gente também nessa pesquisa, e a gente é muito criterioso, principalmente com a fonte e uhum, interpretação do texto, que é super importante. É, mas falando de governo americano, o governo americano sempre foi muito criterioso, né? Porque até porque o visto, eles consideram isso como um privilégio. Então, uhum, é, você tem ali a etiqueta, o seu visto foi concedido. Um ponto importante é que não necessariamente só porque você teve o visto concedido que você vai entrar no país também. uhum, Você ainda vai passar ali pelo time de imigração deles, que vai avaliar tudo certinho. E o critério, quando eu digo critério aqui, não é só na atenção de preencher o formulário. Então, obviamente, né, as pessoas elas conseguem fazer a aplicação de visto sozinha, por elas, entendendo ali certinho, ou elas contratam uma empresa, não só na atenção naquilo, mas principalmente a preparação com os detalhes que preencheu no formulário ali, com a preparação dela na entrevista. uhum, Porque às vezes as pessoas acham que é só ter dinheiro e chegar lá e falar para o agente consular, não, eu tenho dinheiro e eu vou para os Estados Unidos e tá tudo certo e eu consigo me bancar lá. Excelente, mas é essa volta também para o seu país de origem, porque eu estou te dando o privilégio de você visitar o meu país. é, eu até correlaciono um pouco que é tipo alguém que você convida para sua casa, né? E ó, uhum, você pode vir, tá marcado aqui, Alexandre, vamos lá, vamos jantar lá em casa, etc e tal. E o Alexandre de repente fala, não, eu vim jantar aqui, mas cara, eu vou tem como eu passar da janta e dormir aqui e ficar mais um final de semana e, cara, não era isso o combinado. O combinado era só a gente jantar, ter um bom momento aqui, cada um voltar para sua casa, ou, né, você voltar para sua casa. Então, uma coisa também, além dessa preparação com os detalhes, é um fator importante essa preparação da entrevista, não só que você está indo para os Estados Unidos, que você está indo com todos os detalhes muito bem elaborados, você sabe, você está informando a verdade no formulário, você precisa informar a verdade ali, só que também retornar para o seu país de origem. É isso. Se o seu uhum, intuito não é retornar para o seu país de origem, a aplicação de visto vai ser diferente, não vai ser um visto de não imigrante, vai ser sim um visto de imigrante, que é uma outra análise, são outros departamentos que fazem essa análise, é um outro critério, né? uhum, Então, que é também um lado que também está super em alta nos Estados Unidos, desde empresas até pessoas físicas, porque à medida que as pessoas vão visitando os Estados Unidos, e vão comparando com seus locais de origem, elas acabam fazendo essa conta, né? Se ela tem uma oportunidade e tudo mais, hoje a gente vive num mundo muito globalizado, né? Há 30 anos atrás isso era uma realidade, eu ia imaginar que eu poderia morar nos Estados Unidos, que eu poderia morar na Espanha, que eu teria um tipo de visto de nômade digital, ou que países estariam indicando, falar, não, vem morar aqui que eu até te pago. É outro mundo que a gente vive, é outra realidade. Então é um mundo muito mais globalizado, só que à medida que a gente tem maior globalização, maior êxodo de pessoas de outros países indo para outros países e morando lá, como é que fica também o país lá, né? Que tem a cultura dele. Você vem com a sua cultura, mas você tem que aderir à minha, ou você continua com a sua? E são desafios que a gente vem vivendo nesse século
agora que nos séculos anteriores não tinham. Muito boa. Depois eu vou te pedir alguns dados que você puder abrir para a gente também colocar aqui na descrição e eventualmente até em Perfeito? matérias. Mas nessa linha de dados, olhando para o cenário, né? O viajante comum, digamos assim, que ainda não tem visto, está aplicando, está pensando em aplicar, deve estar tenso, mas não sei se ele está aplicando de fato. Mas a pergunta é, com base no dado que você tem, no comportamento que você entende, né? Volume, enfim, tem uma correria, tem um frenesi por tentar agora e aplicar agora urgente antes que fique pior na cabeça do Sim, usuário, não só sim. custo, mas também de percentual de aprovação? É, eu diria que o momento, né, e a percepção nossa é que as pessoas estão mais cautelosas. Para quem está tirando o primeiro visto para os Estados Unidos, eu diria que tem uma cautela maior. Para quem está renovando o visto, eu diria que tem uma urgência maior. Hum, Porque já foi para os Estados Unidos, eu quero renovar e eu quero aproveitar esse momento, porque eu vou dar um exemplo, né? A minha. Recentemente eu tive uma filha agora, ela tem 4 meses, ela já está com visto. 4 meses. bom, Próximos parabéns 10 anos. duplo pelo, Parabéns pelo duplo aqui nascimento já. e pelo Visa. Obrigado. Mas é porque eu vivo isso aqui, né? Todo dia, o tempo inteiro eu tô acompanhando notícia, do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Se o Trump vai fazer um comunicado oficial na Casa Branca que teve esses dias, é, eu tô vendo, eu ligo a TV ali, já fico acompanhando e como eu tenho fluência no inglês, eu já consigo entender na hora, já consigo traduzir isso para o pessoal que me segue no meu Instagram ou segue o Instagram da Ilvisa, é rapidez. E falando de mercado, existe uma cautela maior para quem está tirando esse primeiro visto ou já teve o visto negado e "Putz, será que agora é o melhor momento de eu tirar?" Tem isso. Só que aí entra essa questão de especialização, né? Uhum. De perfil. Então, um exemplo, né? Falando de Visa, os especialistas são treinados aqui para isso. Inclusive, a gente vai soltar uma parceria muito boa aí nesses próximos meses, desenvolvendo cada vez mais essa parte. E ter uma orientação e uma preparação, porque existe um fator também de quando a pessoa vai lá no falar com o agente consular para entrevista, que é o nervosismo. A gente Uhum. está falando de sonhos daqui, né? São a cultura brasileira nossa também, a gente absorveu muita coisa da cultura americana, então quase que a gente nasce já querendo visitar a Disney. Quem é que não quer visitar a Disney, não quer viver um momento mágico, porque todas as pessoas que foram voltam falando aquilo e você quer viver aquilo Uhum. também. E você vai para aquela entrevista com um agente consular que tem o poder de conceder ou não o visto para você ali. Então é Dá um uma nervoso, espécie né? de um momento muito tenso e de ansiedade que o despreparo pode acarretar, inclusive, né, você confundiu algumas informações e, cara, o agente consular ele está aplicando a lei, ele está seguindo ali a preparação, ele tem um papel ali de proteger o país dele, então está no direito dele ali e está tudo certo com isso. É, Um preparo mas psicológico também, né? tem preparo também, ó, você vai falar isso aqui, ó, o seu perfil ele é dessa forma, se tem alguma dúvida, quais são as possíveis perguntas que podem ocorrer aqui, então tem toda Uhum. uma preparação antes, desde a revisão das informações se estão corretas com aquilo que a pessoa está passando, até a questão do tipo assim, o que que você tem que se preparar. Então, acho que eu diria que da mesma forma que as pessoas se preparam para uma entrevista de emprego, ou deveriam se preparar, é preparar para uma entrevista com um consulado, porque quanto maior tem o Bernardinho, né? Ele fala muito isso, né? O treinador, né? O campeão olímpico. Cara, quanto maior for sua preparação, né? O treino ali, na hora do jogo, isso vai ser muito mais simples, muito mais tranquilo. Então, eu diria que é a mesma. Então, em termos de. Existe uma cautela, mas eu diria que é mais para essa parte, primeiro visto, ou já teve o visto negado e vai aplicar ou reaplicar. Da parte de renovação, tem mais urgência. E aí a gente acaba esbarrando num problema que são as liberações de agendas, né? Uhum. A título de informação aqui, por ano, no Brasil, são emitidos mais de 1 milhão de vistos por ano. Então, imagina essa quantidade de pessoas sendo emitidas aqui por ano e é todo mundo concorrendo com a agência, porque se tem um. Não é uma IA que revisa o processo e faz a entrevista com você, que é totalmente escalável e todo mundo pode fazer isso a qualquer momento. São seres humanos, e seres humanos existe um teto
de atendimento e de força que uma pessoa consegue analisar durante o dia. Então acaba Uma esbarrando nesse pergunta, maior desafio. você acha que esse processo um dia vai para alguma IA? É possível isso? Olha, falando de inteligência artificial, eu diria que pelo menos nos próximos 10, 20 anos ali, eu não acho que talvez possa mudar. É impossível? Também não acho que é impossível, né? Levando em consideração a capacidade de processamento de informações de um cérebro humano com um cérebro artificial, eu diria que existem diferentes. Só que aí existe uma série de produtos, né? AGI chegar também, né? Eu diria que teria que ter uma infraestrutura de câmeras, né? Talvez, se tiver de fato uma entrevista de câmeras acopladas, aí você tem uma inteligência que faz a leitura na hora, e muito provavelmente vão ter que existir, né? O processo ele pode ser até automatizado e feito por AI, só que muito provavelmente o governo americano vai estruturar um fluxo que é o que eles chamam de human in the loop, né? Quando você tem o AI, você tem uma camada que vai entrar um humano para monitorar e vão ter pessoas que vão ter que monitorar, né? O futuro não é só eu como empresário estar lidando e monitorando pessoas físicas aqui. Eu tenho que estar monitorando pessoas físicas e eu tenho que ter alguém monitorando as inteligências artificiais. Olha aí, pode ser um futuro não tão distante, talvez não tão breve, porque eu concordo parcialmente sobre, sim, é uma tarefa muito humana ainda, né? Mas É. é, deve ter oportunidades aí que, obviamente, já devem estar olhando. Matheus, na verdade, te agradecer por uma elucidação e até uma injeção de calmaria aí para quem nos ouve ou nos assiste. É muito importante. Eu acho que eu como vivo turismo há muitos anos, é importante a gente tirar esse nervosismo desnecessário. E, obviamente, as manchetes são o que são, entrando nesse contexto e aí com teu conhecimento também, com todas as informações de Uvisa, a gente consegue ir por um caminho mais positivo, né? Me, num elevator pitch aí, conta para o pessoal o que que a Uvisa oferta dentro do portfólio aí, o que vocês têm de produtos e serviços. Legal. Bom, Alexandre, obrigado aí pelo convite. É uma honra ter participado aqui com você no papo. Contem com a gente sempre que precisar. Ainda mais nesse cenário geopolítico que a gente está, eu diria que a gente eu vou estar, pelo menos aí o visto vai estar bastante alta aí nesses próximos meses e anos. Mas assim, falando de Visa, né, a gente simplifica esse processo de visto. Todos os nossos clientes eles têm acesso à nossa plataforma que ele pode subir as informações, subir os documentos, e fazer o pagamento da taxa consular em um lugar só. E uma coisa que a gente facilita aqui também é que existe a possibilidade de você parcelar a taxa consular, né? Quando você faz a aplicação de visto sozinho diretamente no site do consulado, os pagamentos precisam ser à vista. Então, às vezes, você está indo com uma quantidade de pessoas, você quer uma folguinha um pouco mais financeira ali, a gente consegue facilitar isso também. Além disso, a gente não atende só Estados Unidos, são mais de 20 países que a gente acaba atendendo, desde América Central, Europa, Ásia, né? Europa está previsto para ano que vem entrar um visto eletrônico também. Então, por isso que nos próximos anos aí a gente vai estar conversando bastante. E aqui na Uvisa, acho que fora essa questão de tecnologia, né, de ter uma plataforma onde a gente unifica tudo e é mais simples, também, porque a gente pensa muito nessa jornada do cliente, é uma questão de você ter especialistas por trás de toda essa jornada que podem acompanhar, que podem tirar dúvida, dependendo do plano ali você contratar, você pode falar diretamente com o especialista de visto aqui também. Ah, e além de ter os especialistas, além de ter essa facilidade financeira, tem um produto que a gente lançou também, que é o Fast Pass, que a gente, né, junto com o time aqui, a gente monitora a agenda do consulado para conseguir a melhor vaga para os nossos clientes, né? Então, às vezes, a pessoa, ao invés de você ficar no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, antes de dormir, clicando, vendo se tem vaga lá, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida. A nossa eficácia aqui é de 95% dos casos, a gente consegue antecipar. Então, às vezes, o mais importante é você conseguir um agendamento Matheus, talvez eu já tenha feito o agendamento e eu quero só adiantar.
Beleza, você pode fazer isso com a gente. Ah, Matheus, eu quero só pagar a taxa consular com vocês. A gente também consegue fazer isso. É meio que não é um pré-requisito você fechar um visto com a gente para ter direito a esses outros produtos. A gente é muito flexível, né? E uma coisa que a gente trabalha bastante aqui é com os nossos parceiros, né? Então, desde BeFly, STB, né? A gente acabou de fechar uma parceria com a XP também. Então, munindo o tempo inteiro também os nossos parceiros de informações, dos agentes de viagem que estão na ponta ali, falando com o cliente, né? Nosso time de parceria aqui também, né? Dependendo, vai diretamente na empresa, faz treinamento com o time, ou manda informação quentinha já ali rápido que está na ponta, porque notícia hoje é assim, né? Sai aqui, um monte de gente já começa a perguntar, começa a mandar print, ó, eu vi isso aqui e tal. Então a gente tem esse papel não só de especialista e assessoria para com os nossos clientes de uma forma muito mais simples do que o que o mercado oferece. Eu não estou enviando um Word, um PDF, estou enviando uma plataforma tecnológica construída por, pelo nosso próprio time. E Uhum. também eu tenho esse outro lado de suporte para quem é parceiro nosso, que é um diferencial competitivo aí no mercado e, enfim, muita coisa para lançar ainda. Muito bom. Bom, mais uma vez agradecer, Matheus. Virou aqui de novo um clima positivo e Ó, esclarecedor, mais do que um papo aqui. Então, agradecendo em nome da comunidade, mas principalmente aí por esclarecer esses pontos muito importante para o nosso mercado e para a continuidade da geração de negócio, oportunidades na viagem a trabalho e de perfeito. experiências na viagem a lazer. Você falou de Disney, mas, enfim, Estados Unidos é um dos principais destinos aí, né? Pelo menos Com os certeza. iniciais, né, dos turistas para fora e que continue assim cada vez mais e também a gente receber, obviamente, mas especificamente aqui facilitando. E, de novo, parabéns pelo produto. Matheus provavelmente vai estar lá com a gente no Travel Tech Hub Day. Teve o ano Com certeza. passado, mas vale muito ir, principalmente pelo cenário, acho que vale Sim, sim. vocês estarem lá. Então, obrigado, Matheus, Perfeito. mais uma vez. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, um abraço, obrigado a todos vocês. A gente se vê no próximo Travel Tech Talks. Abraço. Tchau, tchau.